Comunita. Mateus 10, 37 ao 39. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, esse a achará. Meu nome é Jéssica. E nunca pensei que eu ia fazer um vídeo falando sobre isso. Talvez eu não chore, ou talvez eu chore. Mas hoje eu sei que eu sou curada. Hoje eu sei que Cristo me limpou dos meus pecados e me purificou. E além de saber disso tudo, eu sei que o meu Redentor vive. Se eu amo a Cristo, eu não tenho que me importar com o que os outros vão pensar, né? Que eu nunca contei para poucas pessoas sobre isso na minha vida, porque eu achei que não era necessário falar. E também eu nem sabia como falar. E o medo do que as pessoas iriam pensar, do que os meus familiares iam pensar. De pensar que eu não gostava deles por não ter me abrido ou falado. Eu amo a Cristo. E se eu amo a Cristo, eu tenho que fazer a vontade dele. Por mais que as outras pessoas não me entendam, ou por mais que as outras pessoas vão olhar pra mim e vão, sei lá, falar alguma coisa, eu sei que eu fiz por Jesus, por amor à palavra dele. Então vamos lá, vou falar um pouco sobre a minha vida. Quando eu era uma criança, eu fui abusada por outra criança. Quando eu era uma criança, eu fui abusada por outra criança. Ponto. E por conta desse abuso, eu nunca falei dos meus pais. Nunca falei pros meus pais. Não porque eu não confiava neles, mas porque eu não sabia o que era aquilo, né? Eu achava que era uma, entre aspas, uma brincadeira. Aí eu cresci. Aí quando eu cresci, que eu descobri que aquilo era errado. Que aquilo que aconteceu era errado. Quando eu descobri que aquilo que aconteceu era errado, eu também não sabia como falar. Porque já tinha acontecido, como é que eu ia falar pro meu pai e pra minha mãe? Eu não sabia nem o que era aquilo. Então, por conta disso, aconteceu várias coisas comigo. Eu era uma criança que chorava muito do nada. E às vezes a minha mãe perguntava, por que você tá chorando? Eu falava, por nada. E a minha mãe falava assim, mas ninguém chora por nada, você deve estar chorando por algum motivo. Então, eu chorava por conta disso. E eu senti um peso muito grande nas minhas costas. E além de sentir esse peso muito grande nas minhas costas, por conta disso, como eu era pequena e não entendia muitas coisas, hoje eu já entendo de maneira espiritual. Eu era uma criança muito perseguida espiritualmente, né? Eu lembro que quando eu era pequena, todos os dias de noite, quando eu ia dormir, tinha um vulto em cima do meu guarda-roupa. É estranho, mas tinha. Eu já tive, assim, várias experiências macabrosas na vida. Hoje eu entendo porque que isso aconteceu. Mas por conta desse abuso que eu sofri quando eu era pequena, eu também... aí eu cresci, virei adolescente e eu tive problema com pornografia por conta disso. Porque quando você expõe uma criança muito cedo a esse contexto, né, o caminho da criança é tender para a imoralidade. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei um tempo na minha adolescência com pornografia e outros pecados. Porque lá em Salmos 42 diz, 42:7, um abismo chama o outro. Ou seja, aquele trauma que eu sofri, aquela coisa que eu sofri, ela chamava outras coisas, né? O pecado, né? O pecado me chama outro pecado. O pecado me chamando. Mesmo que eu pequei sem saber que era pecado. Que eu era uma criança. Hoje eu falo até rindo, porque eu já perdoei, já sou curada nisso. E eu acho que pra dar aquele pontinho a mais era necessário eu falar.
Eu já falei sobre como amiga minha íntima e já falei com meu esposo a respeito disso que aconteceu comigo. E foi libertador, sabe? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que confessar aos santos para que haja cura, né? Pecado a gente confessa para Deus, mas a gente também confessa para o nosso próximo para que haja cura em nós. Então, a partir do momento que eu falei pro meu esposo, eu abri, expus para ele algo que eu nunca tinha falado para ninguém, isso trouxe cura pro meu coração. E foi muito bom quando eu falei isso, quando eu me abri, me expus para ele. Minha alegria, meu filhinho. Me expus para ele, foi muito bom. Além de ter me exposto para ele e ter gerado cura pro meu coração, eu comecei a entender, né, que aquilo era algo espiritual, que eu precisava mesmo falar, que eu precisava mesmo me expor, me abrir, porque eu sei que não fui só eu que passei por isso, eu sei que outras pessoas passaram por essa situação e não entendem, né? Por conta disso que eu passei, aconteceu outras coisas, né? Além do pecado da pornografia, eu tinha muita vontade de morrer. Muita vontade de morrer. Eu queria me matar. Por conta disso, porque eu não entendi. Mamãe. E por conta disso, como eu tinha vontade de morrer, eu também tinha pensamentos. Não era pensamentos, eu sei hoje que eram setas, né? E o que era aquilo? Eu pensava que eu tinha que gostar de menina. Não sei por que eu pensava isso. Mas eu pensava que eu tinha que gostar de menina. Por quê? Porque se aquilo aconteceu comigo, pode ser tipo um karma, sei lá. Eu não era cristã. Então eu achava isso, que eu tinha que gostar de menina. E às vezes vinham esses pensamentos sobre a minha cabeça. Pensamentos imorais. Que eu não entendia por que vinham. Hoje eu entendo que eram setas. O inimigo, ele tava lançando setas. Aqui desse certo, pra ele tava ótimo. Graças a Deus não deu certo nenhum. E por conta disso, eu sempre me achei indigna. Na verdade, todos nós somos indignas, mas era o ápice, sabe? Me senti super indigna. E eu durante muito tempo, quando eu me converti, né, eu sempre questionei o Senhor, por que ele permitiu que aquilo acontecesse comigo? Porque eu pensava assim, nossa, isso aconteceu comigo por quê? Se Jesus, ele sabe de todas as coisas, ele tá em todos os tempos, por que ele permitiu que isso acontecesse comigo? Eu pensava dessa forma, né? E hoje eu sei por que Jesus permitiu. Porque eu sei que se esse tipo de coisa não tivesse acontecido comigo, eu ia me sentir boa o suficiente. Eu ia me sentir tipo, não, eu vivo uma vida certinha, eu faço tudo certinho. Não, eu já tenho Jesus. Então, provavelmente, para me converter ia ser trabalhoso. E da mesma forma que o Senhor me resgatou, Ele tem poder para resgatar você dos seus pecados, dos seus traumas. Porque às vezes a gente acha que a gente vive uma vida feliz, mas ser feliz mesmo é estar na presença de Deus, ter alegria plena. Eu sei que talvez muitas pessoas que me conhecem não vão entender porque que eu tô falando isso agora, com 24 anos. Mas meu medo eu sei que o Senhor requer as coisas da gente. Eu não sei por que isso aconteceu comigo, mas eu sei que Jesus me libertou disso. Meu coração é limpo, eu perdoei. Foi muito difícil o tempo quando eu chorava, os sentimentos, a vontade de morrer, as setas que vinham sobre a minha mente, o desespero que vinha sobre o meu coração. Foi muito difícil, mas eu passei, né, por isso com a força do Senhor. E o Senhor tem forças, né? Ele renova. E hoje eu me sinto uma nova pessoa. Apesar de ter tido a minha infância roubada, hoje eu vivo uma infância
com o Nicolas, eu posso ser criança com ele, eu brinco demais com meu filho. E eu, apesar de chorar, o sentimento que eu tenho é que como se eu estivesse contando uma história que não fosse minha. Você tem aquele sentimento de empatia, mas não sou eu mais, sabe? Hoje eu sou uma nova pessoa, né? E é isso. Jesus é poderoso para salvar, para curar, para transformar. E uma das coisas que eu aprendi com Jesus é que eu não sou aquilo que eu penso. Eu penso uma coisa, mas eu não sou aquilo, sabe? Às vezes a gente pensa que a gente é super forte, ou super aquilo, super... mas nós não somos. Nós somos fracos, somos miseráveis, somos pobres. Em Apocalipse, o Senhor fala constantemente para a igreja para que ela se arrependa. E eu me arrependi do meu pecado e hoje eu vivo uma vida totalmente contrária àquilo que eu vivia. Isso é arrependimento. É você estar numa direção, você olhar para aquela direção e falar, não, eu estou fazendo tudo errado. E se voltar aí para a direção certa, a direção que Cristo nos mostra. Então, apesar de tudo aquilo que eu vivi, hoje eu sei que eu estou num caminho totalmente diferente àquilo. Mas o Senhor Jesus, ele já lançou no mar do esquecimento todos os meus pecados e todo o meu passado. Eu não tenho necessidade de lembrar do meu passado. Mas hoje eu fiz necessário lembrar de tudo aquilo que eu sofri para glorificar o nome de Deus. Porque eu sei de onde Deus me tirou. E quem melhor do que eu para falar de mim mesma? Então, se Cristo nos libertou, verdadeiramente seremos libertos. Amém.